E como hoje é aniversário de Lajeado, o Redação Informativa saiu de seus estúdios no bairro Florestal e veio até o gabinete do prefeito municipal da cidade que completa 125 anos nesta terça-feira, o prefeito Luiz Fernando Schmidt, para falar sobre o desenvolvimento, a força de Lajeado e os potenciais dessa cidade que é considerada a capital do Vale do Taquari. Prefeito Luiz Fernando, muito obrigado por nos receber aqui em seu gabinete. Nós gostaríamos de saber, primeiro, como o senhor vê esses dados, esses índices apontados pelo levantamento do Firjan, no Rio de Janeiro, mostrados na reportagem anterior, que coloca Lajeado na 13ª colocação como uma das melhores cidades para se viver no país. Como que o senhor percebe esse desenvolvimento na cidade? Boa tarde. Bom, boa tarde, Rodrigo. Um prazer, uma honra muito grande em conversar contigo, com todos os telespectadores, que sei que são muitos, e dizer que realmente Lajeado tem uma história que não vem só de agora, é uma história em relação à sua cultura, em relação à cultura da sua região, e eu tenho dito que Lajeado é muito o que é por si só, mas também fruto de uma cultura regional e macro-regional. A cultura que é oriunda da agricultura familiar, da disciplina, do respeito à hierarquia, de escolas públicas, comunitárias, particulares, que nos deram muito e continuam nos dando muito, com instituições, né? Temos aqui o Hospital Bruno Born também, na área da saúde, a Univates enquanto universidade, enfim, toda esta rede que nos implementa cada vez mais e complementa, e às vezes até é protagonista com relação àquilo que o público deve fazer. E esta cultura é que nos exige cada vez mais. Então, esta cidade, este município que completa 125 anos de emancipação política, ele é isto tudo. Ele chegou nos índices Firjan, 13ª colocação em nível de país e primeira no estado, nos quesitos educação, saúde, geração de emprego e renda, porque aqui nós vivemos de forma consistente e perene uma parceria público-privada. E essa parceria público-privada, e aí eu poderia acrescentar um outro P, seriam 4 Ps, parceria público-privada permanente, é que faz com que o poder público instigue a iniciativa privada, a comunidade como um todo, mas ao mesmo tempo a comunidade como um todo instiga o poder público. Então essa simbiose faz com que nós realmente possamos crescer cada vez mais e superar com gestões qualificadas, né, esta lógica de algumas crises que são momentâneas, mas que refletem também numa prefeitura como a de Lajeado e outras prefeituras. E nós estamos conseguindo manter os índices, ampliarmos para melhor ainda então estes índices, e isto é fruto, volto a dizer, desta simbiose, desta boa mistura entre a força da iniciativa privada e a responsabilidade que o poder público deve ter. E como é que é administrar com essas forças, esses pesos que o senhor falou, que se confundem com a história de Lajeado? Como é que é fazer essa gestão participativa, nesse caso, público-privada e permanente, como o senhor acabou de dizer? Olha, primeiro, nós devemos enxergar de que outros nos antecederam em todos os níveis. Esse é o primeiro ponto. Termos um diagnóstico da importância da interação com a comunidade, seja ouvindo as pessoas individualmente, sendo nos momentos que nós ouvimos as entidades, as instituições, porque ninguém tem a verdade, né, individualmente ou coletivamente enquanto grupo. É o grande grupo que constrói as verdades para o município. Então nós ouvindo, nós temos a facilidade de termos um diagnóstico e de estabelecer prognósticos capazes de fazer com que a gente possa melhorar. Hoje mesmo pela manhã eu recebi uma senhora aqui que fez uma reclamação e ela estava um pouco constrangida de fazer essa reclamação, e eu disse: a senhora está nos ajudando reclamando. Por quê? Porque o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, essas pessoas não enxergam tudo. Nós precisamos de todos os servidores públicos, que são na casa de 2.000 aqui na Prefeitura Municipal, especialmente os de carreira, que tem a história, né, do município mais ainda evidenciada, mas também precisamos do instigamento da imprensa, precisamos do instigamento de toda a comunidade, que também faz com que a gente corrija
caminhos, não que a gente esteja fazendo alguma coisa errada no sentido ético, moral, mas eu digo que a gente às vezes corrija caminhos, às vezes as escolhas que nós iríamos fazer seria no sentido de uma prioridade, por exemplo. Mas ouvindo a comunidade, a gente diz, olha, não, a comunidade tem razão, o investimento deve ser feito nesta linha, com esta programação, com este planejamento. Então eu espero que todas as administrações continuem agindo desta forma, ouvindo a comunidade, e ao mesmo tempo que a comunidade continue sendo instigadora, porque isso ajuda todo mundo. Certo. E fazendo uma avaliação do seu governo, das últimas atividades, qual seria, na sua opinião, hoje, o maior projeto que Lajeado recebeu nos últimos anos sobre a sua gestão, a partir da sua gestão? Como é que o senhor vê, assim, qual seria, assim, se o senhor pudesse eleger um dos projetos, qual seria hoje o maior projeto que Lajeado tem? Olha, eu ficaria num primeiro momento nos aspectos sociais. Eu acho que a gente cresceu muito na área da saúde, né? Inclusive setores da imprensa, né? E o meu coordenador, o Caco Villanova, sabe disso, que tem comentado de que nunca houve tão poucas reclamações, por exemplo, na área da saúde. A educação evoluiu muito, inclusive os índices Firjan, né, determinam isso, diagnosticaram isso, são índices oficiais, eles não são inventados. E na questão, obviamente, da infraestrutura, além de nós termos conseguido bons recursos no governo Tarso Genro, que nós queremos também dialogar sempre com o governo Sartori para que esses recursos continuem, né, chegando aqui enquanto Corsã. Nós trabalhamos muito a questão do saneamento básico, na questão do tratamento de esgoto, mas também na ampliação das redes da água, caixas d'água, armazenamento, enfim, de água potável. Isso evoluiu, mas agora tem muita coisa ainda a ser feita. Agora, o fundamental, que era um anseio muito grande da comunidade, era a necessidade desse grau de investimento em pavimentação. Então, eu te diria que infraestrutura, eu digo isso para a comunidade, ela vem sentindo isso, as melhorias que nós estamos tendo, foi realmente nós conseguirmos aí em torno de 23 milhões de reais, grande parte desses recursos no governo federal, mas também 3 milhões no governo do estado anterior, no sentido de financiarmos obras capazes de ligarmos regiões da cidade, mas também ligarmos bairros da cidade. E eu volto a dizer que a comunidade já está sentindo isso, porque as obras começam a aparecer, algumas já em vias de serem organizadas. Então eu separaria aspecto social, saúde e educação, não que não houve avanço em outras áreas, mas você, né, pediu quais dentro da especificidade, saúde e educação, e na questão da infraestrutura nós ficamos aí com a questão da pavimentação. Certo, prefeito. Então, nesta terça-feira, Lajeado completou 125 anos de emancipação política. A Redação Informativa gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, então, para quem nos assiste pela TV Informativo, pela passagem desse aniversário na cidade, nessa data de hoje. Bom, primeiro dizer que eu tenho 55 anos de idade e parece que é muito tempo. E realmente é um bom tempo. Tem pessoas que vivem 90 anos, 100 anos, passam dos 100 anos. Mas para um município, 125 anos é muito pouco, né? É pouquíssimo. Então, esses 125 anos eles foram muito profícuos, né? Veja, nós nos tornamos a cidade polo da região, é um município, uma cidade que não tem desemprego, que tem instituições muito fortes trabalhando, inclusive na comarca como um todo, mas também nós temos a Univat, o Hospital Bruno Born, temos uma iniciativa privada muito talentosa, criadora, trabalhadora, respeitadora da disciplina, né? Eu sempre falo muito da hierarquia, que é respeitarmos as pessoas mais velhas, o professor, a professora, o diretor, a diretora, né? Mas dizer fundamentalmente o seguinte, que nós precisamos manter esta lógica da cooperação, do associativismo, mantermos a humildade sem perdermos aquela lógica do orgulho próprio, o orgulho no bom sentido, né? Do amor próprio, mas fundamentalmente não podemos perder o amor por essa terra e evidenciarmos, referendarmos aqueles que nos antecederam. O bisavô, a bisavó, o avô, a avó, o pai e a mãe, porque nós somos o que somos em todos os sentidos, por aqueles que nos antecederam. Eles fizeram a nossa história e eles fizeram com que a gente tenha esse jeito, essa cultura do trabalho, da organização, do cuidado com a cidade, e nós esperamos que isso continue e continue com essa modalidade que é a parceria público-privada permanente.